Sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando aqui nossas terapias e desde já eu agradeço porque você tomou uma decisão de ter um pouco mais de conhecimento. Porque é através do conhecimento que a gente consegue se libertar. Se você está aqui é porque você está cansado de ter o mesmo resultado, tá bom? Então, antes de a gente iniciar, eu gostaria de me apresentar. Sou Cláudio Santos, terapeuta quântico vibracional, terapeuta naturista, há mais de 9 anos. E também sou psicanalista, tá bom? Então, vamos iniciar aqui o nosso tema. Lembrando que eu trabalho na questão da ciência e também da palavra de Deus, certo? Ambos ali se harmonizando. Física quântica na Bíblia. Você já ouviu falar física quântica na Bíblia? Talvez você nunca ouviu falar, tá bom? Mas hoje você vai conhecer. Antes da gente ler aqui o primeiro texto, na física quântica na Bíblia, nós vamos fazer uma breve oração, tá bom? Oremos. Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o reino de Deus está em nós. Nós te agradecemos, Pai, porque foi enviado o Consolador, a plenitude, e que nós possamos simplesmente abrir a porta do nosso coração para que Deus ele possa habitar, para que a gente possa entender a Tua palavra. Desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Parece assim um tema assim meio... Eu costumo perguntar nas palestras, né? Algumas palestras que eu faço em igrejas, órgão público, eu faço a pergunta de seguinte forma. Vocês creem na Bíblia? Todo mundo vai o quê? Responder o quê? Sim. Às vezes eu pergunto, vocês têm fé em Deus? Todo mundo diz o quê? Sim. Mas só que tem pessoas que buscam Deus na manhã. E por que as coisas não fluem? Por que as coisas não estão de acordo com a nossa necessidade, né? Talvez já parou para pensar, para questionar isso. Ah, mas eu busco, eu acordo cedo, eu leio minha Bíblia, eu faço meu culto matinal, eu faço isso, assim, eu ajudo as pessoas, mas parece que algo não flui. Nós vamos entender. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Só que muitas das vezes nós estamos buscando o reino de Deus. Mas só que nós não permitimos que Deus haja por nós. Sabe por quê? Porque há uma força. Que força é essa? É aquilo que foi armazenado em nosso subconsciente. Inclusive eu vou explicar isso com mais detalhes nas outras terapias. Tá bom? Então, muitas pessoas ficam se questionando, parece assim que Deus não ouve uma oração. Eu oro bastante, eu sou uma pessoa muito espiritual, frequento a igreja, mas sabe assim que a vida não está compatível à oração? Mas a palavra é bem clara. Quando nós verdadeiramente buscamos a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas essas coisas serão o quê? Acrescentadas. Agora eu pergunto para você aí que está assistindo o vídeo, está assistindo essa terapia, as suas coisas, todas as coisas na sua vida estão sendo acrescentadas? Você já parou para questionar isso? Será que isso está te satisfazendo? Ah, mas Cláudio, eu estou buscando a Deus em primeiro lugar. E por que as coisas não estão fluindo? Certo? Isso eu vou explicar em uma outra terapia. Eu vou estar explicando com mais detalhes, porque não tem como, e aqui eu vou fazer apenas uma aplicação da física quântica na Bíblia, tá bom? Mas não se preocupe, tudo isso aí eu vou estar explicando nas outras terapias, tá bom? Mas primeiro passo, eu tenho que acreditar que meu corpo é morada da justiça de Cristo. O primeiro ponto que eu tenho que frisar aqui é que meu corpo é templo do Espírito, certo? Se ele é templo do Espírito, nós sabemos que o Espírito ele tem poder. A justiça de Cristo ele tem poder. Então significa dizer que a partir do momento que eu busco Deus em primeiro lugar, eu preciso acreditar que eu tenho esse poder em minhas mãos.
mediante ao efetuar que ele faz em nós, entendeu? Só que muitas pessoas confundem a justiça de Cristo com a justiça própria. E a palavra de Deus ela é bem clara. Ela diz que a justiça própria é um trapo de imundícia. A palavra de Deus também diz mais que não há um justo sequer. Se não há um justo sequer, isso ele está falando com outras palavras, que a nossa justiça jamais vão nos justificar diante do Pai. Porque há um abismo após o pecado, ali como fala em Gênesis capítulo 3. Então o pecado fez uma separação entre nós e o Pai. É por isso que veio o segundo Adão com o objetivo de fazer uma ponte. Agora imagina aqui, ó, aquele povo ali que mora na cidade de São Luís, se não tivesse aquela ponte, como seria que o pessoal ia entrar ali para a região de Campo de Peri? Tem uma ponte, a mesma coisa. Inclusive, nesse momento, ela está passando por uma reforma, a ponte. Se a gente não tiver uma ponte, é impossível a gente chegar ao Pai. Ah, mas Cláudio, eu faço muitas coisas boas. Se for com a justiça própria, não vai adiantar, não é aceito pelo Pai. Porque não há um justo sequer. Ou seja, com a nossa própria justiça. Mas a partir do momento que eu busco o reino de Deus nas primeiras horas da manhã, e sinto Deus em meu coração, aquela paz, alegria, isso significa dizer que o reino de Deus está em mim. Eu não vou temer as aflições, eu não vou temer a escassez, eu não vou temer as situações lógicas da vida. Porque o Deus que habita em mim, ele não depende de lógica, ele não depende de realidade, ele não depende do que está acontecendo. Ele faz milagres, ele faz coisa extraordinária na nossa vida, mediante a minha fé que eu tenho na justiça que está em mim, na plenitude que está em mim. E isso precisa ser exercitado, amadurecido, não é do dia para a noite. Por exemplo, o próprio Cristo, ele passou anos, mais de 3 anos ali, ó, ensinando os seus discípulos para que eles pudessem ter um entendimento, uma compreensão sobre a fé. E eles demoraram muito. E o próprio maior mestre estava ensinando eles. Eles só foram entender quando eles abriram a porta do seu coração, lá no Pentecostes, certo? Aí, a partir dali, eles sentiram, eles perceberam que eles, naquele momento, eles tinham um poder. E esse poder está disponível para nós hoje, desde o ano 1, desde a igreja primitiva, está disponível. E muitas das vezes, infelizmente, a religiosidade mostra-se como se fosse um Deus tão longe, um Deus como se ele estivesse aqui na Terra, um Deus tão distante, não. Deus ele está tão pertinho da gente, só esperando, ó. Como fala lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Ele todo dia ele está batendo. A questão é a gente abrir a porta. A única coisa que vai fazer a diferença. Aí entra a questão do poder da decisão. Se você está assistindo esse vídeo, se você está fazendo essa terapia, porque você tomou uma decisão porque você estava sentindo uma necessidade e não estava mais aguentando repetir as mesmas coisas. Então, durante essa terapia, nós vamos estar compreendendo melhor. Olha só, a lei do amor. Aqui a gente observa, né, a imagem, né, de Cristo ali se sacrificando e a lei de Deus. O que tem a ver isso? Vamos lá. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês sabiam que nós, 99% das pessoas, a grande maioria, ele age no piloto automático? Você sabe por que isso? Porque é um sistema que ele programa a mente da maioria das pessoas. A nossa mente é como se fosse um computador. É como se fosse um computador.
E há uma inteligência que trabalha muito forte para que os seres humanos se fragilizem cada vez mais mentalmente, para que eles possam ter uma facilidade de manipular através da automatização destruidora. Então, o primeiro ponto, para que nós possamos nos libertar disso, nós temos que buscar acreditar e sentir a justiça de Deus na minha vida, porque a única forma da gente vencer esse sistema automatizado é através do sistema da fé. E é por isso que você está tendo essa oportunidade. Mas lembre-se, o objetivo aqui não é apenas que você seja liberto, mas que você possa ser um canal de libertação de outras pessoas que agem dessa forma automatizada. Primeiro ponto, primeira lição que nós vamos tirar aqui é o seguinte: nós temos que nos amar. Nós só vamos nos amar se o amor está em nós. Quem é o amor? A justiça de Cristo. Quem é o amor? O reino de Deus. Quem é o amor? O Espírito Santo que habita em nós. Tudo a mesma coisa. É essa plenitude, é esse poder que vai ter uma verdadeira transformação. Por mais que eu ajude as pessoas, por mais que eu faça isso, por mais que eu não tiver amor, não adianta. Inclusive, eu vou ler esse texto mais na frente. Não adianta. Para eu me amar, eu preciso ter o amor. Porque se eu não ter o amor e amar apenas eu e não o meu semelhante, eu não conheço a Deus. Eu nunca conheci a Deus. Então eu preciso me amar. E o primeiro passo para eu me amar é buscar Deus em primeiro lugar. Eu começo a cuidar de mim. Eu começo a cuidar do meu corpo. Eu começo a cuidar da minha mente. Eu não vou colocar qualquer coisa que venha danificar o meu corpo e a minha mente. Porque quando isso acontece, eu começo a fortalecer a minha mentalidade. Eu começo a ter desejo de buscar mais conhecimento, porque é através do conhecimento que vem a libertação mediante o poder da decisão. Quando isso acontece na minha vida, eu vou ter como dar amor ao meu semelhante. E o meu semelhante se encaixa também nos meus inimigos. Porque quem tem Deus, quem habita o amor, não tem inimigo, não tem como ter inimigo. Não tem como. Sabe por quê? Porque quando Cristo estava sendo sacrificado, o que ele falou para os soldados? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Entendeu? Porque Cristo, ele era o próprio amor. É um amor inexplicável. Era um amor infinito. Então, quando a gente tem esse Cristo em nós, que é a justiça dele, naturalmente a gente vai cuidar de nós. E para que a gente cuide de outras pessoas, essas pessoas precisam ver Cristo em mim, uma transformação, eu bem na saúde, eu tenho uma boa sanidade mental, fortalecendo cada vez mais meus neurônios, eu não vou assistir qualquer coisa que vai deteriorar minha mente. Então, essa pessoa, ela vai dar credibilidade numa pessoa que tem um amor. E, naturalmente, quando nós amamos o semelhante, nós estamos amando a Deus. Porque se a gente não amar o nosso semelhante, jamais nós vamos amar a Deus, que a gente nem está vendo. Vamos continuar. A lei, ela tem o objetivo de mostrar esse amor. Amor a Deus e amor ao semelhante. Então, quando nós temos esse amor, naturalmente, nós vamos olhar dia a dia para o poder da graça de Deus, que é o único meio de salvação. Não é a lei. A lei, ela só é um espelho para nos mostrar nossas manchas, nossas sujeiras, onde nós estamos errando. Então, com o poder da graça, mediante o conhecimento que vai mostrando aquilo que está errado em nós, a gente vai olhar para o poder que vai nos transformar, que é justamente o amor, a justiça e o reino de Deus. Vamos avançar. Jesus, ele foi 1%. Olha só, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele morreu, o objetivo da morte de Cristo foi para nos salvar.
e também para reivindicar o seu caráter aqui na terra. É muito amor. Então ele veio no Antigo Testamento ali, ó, lutando com o povo, para que esse povo pudesse ser 1%. Então provar que ele escolheu uma nação. Então Deus, ele escolhe qualquer pessoa, desde que essa pessoa abra a porta do seu coração e permite para que Deus ele possa entrar, fazer morada, arrumar a casa, iluminar a casa, porque Deus, Jesus, ele é a luz. Ele é a luz. Entendeu? Então, eu só preciso crer e abrir a porta. Então, a vida eterna é mediante eu sentir a necessidade e reconhecer que eu estou preso, eu estou encarcerado em uma mentalidade, ou seja, eu estou sendo escravo de um subconsciente destruidor que foi programado por um sistema. Mas Jesus, ele foi 1%. Jesus, ele foi um perigo para o sistema. E o que aconteceu? Ele foi morto. Ele foi morto. Então, o sistema ele não quer seres pensantes, seres diferentes, seres que nada contra a correnteza, seres que têm costumes diferentes da grande maioria. Porque o sistema ele quer aprisionar as pessoas de uma forma de marionete, para que a grande maioria eles possam manipular de uma forma com facilidade. E a grande maioria, muitas das vezes, aceita tudo, sem questionar. Mas como é que a pessoa vai questionar se ele não tem um conhecimento? É por isso que o provérbio Salomão, ele fala várias vezes, ele vem repetindo, buscai o conhecimento, buscai o conhecimento. E o resto da Bíblia tem vários outros textos, conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade, e esse texto precisa estar impregnado na nossa mente, para que nós possamos entender e ter mais força para tomar decisão. A decisão não é uma decisão, a decisão é a cada conhecimento que nós estamos tendo e nós vamos decidindo, aí eu decido, é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero fazer o que a maioria faz, eu quero ser 1%. E essa terapia, ele vai estar te ajudando a sair desses costumes automatizados dos 99% para fazer parte de 1% diferente, certo? Mas isso só é possível quando eu permito, quando eu tomo a decisão e quando abro a porta do meu coração para que o reino de Deus possa efetuar em nós o querer, de acordo com a vontade de Deus. Vamos avançar. O amor, olha só o que está acontecendo com 99%. Quando eu falo 99%, gente, é porque eu estou me referindo à grande maioria, tá bom? Não é uma numeração exata, mas é uma porcentagem. Mateus capítulo 24, versículo 12, diz assim, ó, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. Infelizmente, hoje as pessoas não amam. Uma vez eu vi um vídeo no Japão, uma criança caiu da moto, ficou no meio de uma avenida, onde vinha carro de tudo quanto era lado, os carros passavam, desviavam. Teve um carro que passou por cima, entre os pneus, sem esmagar com os pneus, mas a criança passou embaixo, entre os pneus. Depois de muito tempo, aí que foi aparecer alguém para apresentar uma criança. Meu Deus do céu, uma criança. Hoje as pessoas não têm mais amor aos animais. Hoje a maioria das pessoas não tem mais amor a alguém que perdeu um ente querido para visitar. Hoje as pessoas não visitam, hoje os parentes não se visitam, certo? O amor está se esfriando. Graças a Deus. Não é de todo. Quase todo. Quase todo. A base é o amor. 1 Coríntios 13 diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desse é o quê? É o amor. Porque quando eu não tenho amor, é porque eu não conheço a Deus. A Bíblia fala isso. Eu preciso, porque aquele que não ama não conhece a Deus. Eu preciso conhecer a Deus. Porque quando eu começar a me amar primeiramente, isso é o
Isso significa que eu estou começando a ter a justiça de Deus na minha vida. Isso é algo natural, pelo qual vai te trazer paz, alegria. É se você chegar de manhã, acordar de manhã e dizer assim, eu me amo, eu sou a pessoa mais abençoada do mundo, porque eu tenho a plenitude, eu tenho a paz, eu tenho a alegria. Ao invés de ficar falando, já acordar pensando em coisas negativas, com aqueles pensamentos pessimistas, pré-julgamento, às vezes não aconteceu, a gente já vai colocando problemas, idealizando problemas que não existem. Mas quando nós temos o amor, a gente tem prazer em dizer que eu sou feliz, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu já tenho que planejar o que fazer para me servir o meu semelhante, porque é melhor dar maior alegria aquele que dá do que o que recebe. Está lá em Provérbios. Então nós precisamos amar a nós mesmos, cuidar de nós automaticamente. As pessoas vão perceber em nós esse amor, esse caráter. Por quê? Porque eles vão ver que nós estamos sendo pessoas que estamos nos comportando diferente dos 99%, da grande maioria. E elas vão querer conhecer o que está acontecendo contigo. Você está diferente, você já está falando diferente, você trata as pessoas diferente, você só vive sorrindo, você é alegre. Isso não significa que a pessoa não tenha problema. Existem problemas dos pessimistas. Existe problema das pessoas positivas. Só que há uma diferença. É que o pessimista ele fica fortalecendo o problema. E que o positivo, a pessoa positiva, ele não foca no problema. Ele vai focar em soluções. Então, quanto mais soluções ele procurar, aquele problema dá uma aparência que ele como se ele tivesse diminuído. Sabe por quê? É porque o amor que habita em ti, ele tem solução para tudo. E precisamos crer nisso e exercitar isso. A cada desafio de fé, você vai dizer, eita, agora é o momento de Deus mostrar o seu poder. E desde já eu te agradeço, Pai, porque você já resolveu aquele problema. Olha que pensamento positivo. Isso precisa ser exercitado. A única forma da gente se libertar do sistema automatizado que foi armazenado é o sistema da fé. É o sistema da fé. E nós vamos entender um pouquinho alguns textos quânticos. Marcos 11:24 diz assim: portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já receberam. E assim sucederá, assim será. Gente, se vocês analisarem de uma forma profunda esse texto, vocês vão observar que a maioria das pessoas elas estão presas na realidade. O sistema prepara a mente da maioria das pessoas a acreditar especificamente na realidade. Por exemplo, existem pessoas que só fazem algo se ele tiver reconhecimento. Se ele não tiver reconhecimento, eles não fazem, ficam tristes. Se eles postaram um vídeo num canal aí, no Instagram, e se tiver pouca curtida ou poucos seguidores, ele vai ficar frustrado, vai ficar para baixo. Então, isso são pessoas que estão presas na realidade, elas não entenderam que a verdadeira felicidade, ela parte de dentro para fora, é interno, não é externo. Quando eu tenho essa felicidade, essa paz, essa positividade dentro de mim, a realidade, ela apenas vai espelhar isso. Ou seja, nós, de acordo com a física quântica, a ciência, e aqui esse verso está mostrando através da Bíblia, a palavra de Deus, ambos no mesmo sentido, é que nós criamos a nossa realidade mediante a fé. Ou seja, eu não preciso acontecer para poder acreditar. Não, eu acredito antes de acontecer. E é por isso que acontece. Da mesma forma, uma pessoa que está sintonizada na negatividade, ela sempre vai pensar negativo. E a realidade vai se espelhar como?
positivo? Não. Simplesmente a realidade vai mostrar aquilo que ela é, o que está dentro do seu coração, a falta de fé, a falta de acreditar que Deus habita nela. E quando Deus habita na pessoa, nós não sentiremos falta de nada. E não há coisas impossíveis para essa pessoa. Claro, existe desafio, Deus jamais vai colocar uma provação, um desafio que a gente não possa suportar, a ponto de a gente duvidar no poder de Deus. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já receberam, e assim sucederá. Aqui são pessoas que vivem pela fé. O justo viverá pela fé. Por que ele é justo? Porque ele trocou, fez uma troca. Pegou a justiça própria, entregou para Jesus, pelo qual ele pagou lá na cruz, que era um prato de imundícia, que não vale nada, que Deus não aceita. E a gente pegou a justiça de Cristo, que foi imputada em nós quando nós abrimos a porta dos nossos corações, do nosso coração, diariamente. Porque Deus, ele vai transformando diariamente, ele não vai transformar em um dia só ali aquela mentalidade que desde o ventre a gente veio o quê? Sendo armazenado coisas negativas. Deus, ele tem poder? Tem, mas precisamos estar constantemente. Naquele dia eu posso estar perfeito diante de Deus. Mas se eu não abrir a porta do meu coração no outro dia, eu vou sentir falta. Eu vou sentir vazio. Aí eu vou deixar, é como se eu estivesse entregando a chave para o subconsciente para que eu voltar a ter aquela mesma vida, aqueles mesmos resultados. Então eu preciso acreditar tudo pela fé, por mais que a realidade mostre o contrário. Eu não dependo da realidade para ser feliz. Eu não dependo das circunstâncias. Eu não dependo de pessoas. Não dependo de opiniões. Eu dependo da minha felicidade interna. Ou seja, através da justiça de Cristo que nos dá a paz, que é justamente o fruto do Espírito, alegria, paz, longanimidade, isso só vem mediante ao Espírito. Sem isso, nada podeis fazer. Olha só Mateus 6,21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Isso é um verso bastante conhecido, certo? Infelizmente as pessoas estão sintonizadas, estão colocando o seu tesouro na escassez, na negatividade, e ali estará o seu coração. Quando fala coração, está falando sentimento. Então, a gente precisa começar a trabalhar o nosso sentimento de uma forma positiva. O sentimento é o resultado do nosso pensamento. Mesmo que eu diga assim, que eu tenho fé, e quando chega a prova, o desafio de fé, e eu esqueço de Deus. Assim como os discípulos que estavam na tempestade, esqueceram de Jesus, que estava no barco. Eles estavam desesperados, vamos morrer, ainda falavam mais palavras negativas, até que eles lembraram de Jesus. Jesus simplesmente com a calma, Jesus não dependia da realidade. Estava acontecendo uma tempestade? Estava, mas ele não dependia disso para manter-se em paz. Ele estava em paz, simplesmente levantou a sua mão e disse, acalma-te. Pronto. Ele não precisou gritar para se acalmar, simplesmente falou acalma-te. E na mesma hora se acalmou. Por quê? Porque ele já criou, Jesus, antes do milagre, ele já criava na sua mente. Ele já agradecia. Pai, eu te agradeço porque tu me ouve. Assim foi na ressurreição de Lázaro, na multiplicação dos pães e peixes. Deus, ele já agradeceu antes de acontecer, porque ele acredita no poder de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Seguir o exemplo do mestre. E ele mesmo disse assim, nós faremos coisas maiores. E nós precisamos acreditar nisso. Precisamos exercitar isso aos poucos, nas pequenas coisas. E isso vai fortalecendo a nossa fé. Certo? As provas, elas servem para isso. É um combustível. Quando tiver um desafio, não fica focando no problema. Diga isso, agora vai ter várias soluções. Por quê? Porque você não está focando na tempestade, está focando em quem pode resolver o problema, que é Jesus Cristo, é o Todo-Poderoso, a justiça de Deus. Vamos avançar. Aqui eu vou falar alguns milagres, que aconteceu. Eu selecionei 3 milagres principais, porque foram muitos milagres, eu acredito
que além da Bíblia e mostrando alguns milagres, eu acredito que foi muitos milagres. Lá em Mateus 8, 5, 13, fala sobre o milagre do centurião. É alguém que nunca foi cristão, ele era um idólatra, que era comum, né? Era costumes romanos, ter vários deuses e mais. Mas o centurião, apesar de ser um homem de autoridade, ele não se sentiu digno de se encontrar com Jesus. Então ele mandou pessoas para dar um recado a Jesus. Então, quando Jesus ouviu, disse, não, é porque tem uma autoridade ali, o seu servo tá passando mal, entendeu? Então, quando Jesus ouviu isso, e ele disse que não é digno de estar na tua presença, Jesus ficou fascinado. Não, eu quero me encontrar com esse homem. Aí os homens ficaram com medo. Não, mas ele disse que não é para se encontrar com você. Ou seja, passou pela cabeça de rapaz, se ele se encontrar, talvez esse centurião vai querer mandar até matar a gente. Entendeu? Mas Jesus ele queria se encontrar com esse homem. Aí foi o que aconteceu, como vocês estão vendo aí na imagem, Jesus se encontrou com ele e ele mesmo disse, né? Vamos lá que eu quero curar o teu servo. Aí ele disse, não, você não é digno, eu não sou digno de receber na minha casa. Olha só, gente, que humildade, um homem de autoridade. Ele disse, não, eu vou lá. Ele, não. Então Jesus ele ficou maravilhado porque ele nunca tinha visto. E ele ainda falou um exemplo, eu sou um homem de autoridade. Se eu disser para o meu servo vai, ele vai. Se eu disser para o outro servo vem, ele vem. E se você, Jesus, disser apenas uma palavra, eu tenho certeza que aquele meu servo vai estar curado. E sabe por quê? Ele nunca tinha encontrado Jesus. Ele apenas ouviu falar de Jesus. Ele teve uma fé. E os discípulos, há muito tempo, Jesus tentando ali ensinar para os discípulos, não compreenderam. E a palavra de Deus diz que muitos do Oriente e Ocidente, pessoas que nunca nem frequentaram a igreja, vão estar sentados na mesa de Abraão. E muitos que estão na igreja não estão tendo dificuldade de compreender o poder da fé. Você pode ler o texto todinho, no finalzinho vai lá estar explicando, tá bom? Pode estar estudando de uma forma profunda. O espírito de oração, ao ler a palavra de Deus, peça para que Deus ele possa abrir seus olhos espirituais e aquele que está em você, que é o Santo Espírito de Deus, possa te dar compreensão da tua palavra, tá bom? É que uma mulher, ela criou a sua cura, certo? Ela disse que ela pelo menos, ela idealizou pela fé, ela já foi curada pela fé. Só que ela precisava executar, ou seja, fé e ação. Ela já tinha fé que ela ia ser curada. Qual foi a cura que ela criou? Não, se eu tocar no manto dele, eu serei curado. Se eu pelo menos tocar, eu serei curado. Se ela tivesse idealizado assim, rapaz, se eu passar na sombra de Jesus, se eu conseguir ficar na sombra dele, eu serei curado. Ela ia ser curada. E se ela dissesse assim, rapaz, se eu ficar pelo menos 1 metro de distância, eu serei curado. Vocês acham que ela seria curada? Com certeza. Mas ela idealizou na sua mente a cura. Eu vou ser curado tocando no manto. Então, a partir do momento que ela tocou no manto de Cristo, Cristo sentiu a energia, sentiu a vibração saindo. Ao tocar, ele sentiu assim, algo forte. Sabe por quê? Porque existe energia, existe vibrações pelo qual eu vou estar ensinando nas outras terapias, eu vou estar explicando para que vocês possam estar entendendo melhor. Então Jesus sentiu. Se ela dissesse só na sombra, se ela tocasse na sombra, Jesus disse, alguém tocou, eu senti sair poder, energia. Jesus estava falando, eu senti sair energia, eu senti sair uma vibração. E é isso que acontece, entendeu? Então essa mulher ela foi curada, ela idealizou a cura na sua mente. Da mesma forma, as pessoas idealizam a doença na mente, certo? Tem muitas pessoas que criam a doença na própria mente. Por que não criar a cura mediante a fé? Porque Jesus curava as pessoas mediante a fé delas. Jesus não fez nada para que aquela mulher pudesse ser curada. Ela criou a cura, ela teve fé.
e ela foi praticar a ação da sua fé. Só que tem pessoas que só querem ter fé, têm o conhecimento de mudar aquilo que está prejudicando a sua saúde, mas não quer. Aí entra a questão de fé sem obra, é morta. Se eu tenho conhecimento, Deus pode fazer um milagre numa pessoa que não tem o conhecimento, que está ali pelo momento de ignorância, pode. Mas se a pessoa está tendo conhecimento e não coloca em prática, como que Deus ele pode curar se a pessoa não tem fé nele? Então tem que ter aqui a fé e a obra, tá bom? Aqui também a cura do paralítico. O paralítico queria ser curado ali, ó, na sua alma, no íntimo. Ele era amargurado, ele era triste por causa das doutrinas que eram pregadas lá. É como se ele era deficiente, então porque ele tinha necessidade especial, é porque ele, por causa talvez do pecado dele, pecado oculto, pecado dos seus pais, era tanta coisa, é como se ele fosse indigno para o céu. Então, quando Jesus falou assim, seus pecados estão perdoados, meu irmão, era só o que ele precisava ouvir. Ele entendeu, a partir daquele momento, que ele era digno do céu. Então, não importa o que as crenças, não importa a situação que você passou, simplesmente ao passo que você tem um encontro com Cristo, abriu a porta do seu coração, você é digna do céu. Porque Deus que vai corrigir, Deus que ele vai transformar, não somos nós, só precisamos permitir. Como se libertar dos 99%, dos 99 e ser 1%? Aqui é o chamado. Deus está chamando. É somente pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Outro verso poderoso. E conhecereis a verdade vos libertará. É o conhecimento e a decisão. Olha só, eu deixei essa parte aqui muito importante para o final. Já estamos terminando. O objetivo do inimigo é destruir os 99%. Aqui, ó. Aqui na mente. Olha só, a porcentagem de destruição que ele estava fazendo desde o Antigo Testamento. 99% dos habitantes de Sodoma e Gomorra foram destruídos pelo fogo. Apenas 1% se salvou. Olha só a questão de salvação. 99% dos israelitas, ou seja, a maioria dos israelitas que saíram do Egito, apenas 1% entraram em Canaã. Que triste, né, gente? Porque eles conseguiram sair do Egito, libertaram fisicamente, mas ainda estavam escravos do Egito. Ainda estavam escravos no ateísmo. É isso que acontece com pessoas que estão 20, 30 anos na igreja, frequentando a igreja, ainda são escravos do subconsciente. Armazenada, não foram libertos, precisa de uma libertação. E essa libertação é mediante o conhecimento. E você que está ouvindo isso, você vai ter um canal de bênção para muitas pessoas. Não pode ficar só para si, certo? Porque o conhecimento, quando ela vem, transforma nosso ser, e nós temos o amor, naturalmente nós vamos amar o nosso semelhante. Naturalmente a gente vai obedecer à lei de Deus, é algo natural. Apenas 1% retornou para agradecer. Os 99% não retornaram. Os 10 leprosos, todos foram curados, mas só um voltou. Só 1%. Vocês observam que a maioria das pessoas, elas são ingratas a Deus. São ingratas. Se nós temos tantas coisas para agradecer a Deus, inclusive eu lanço o desafio, fazer 30 agradecimentos na folha de papel. Então, todos os dias nós precisamos estar agradecendo. Pai, agradeço pela casa, agradeço porque eu tenho um telhado que impede a chuva me molhar. Eu agradeço porque eu tenho um banheiro. Eu agradeço porque eu tenho um guarda-roupa. Agradeço porque eu tenho um filho. Agradeço porque eu tenho uma esposa. Agradeço porque eu tenho uma mãe. Agradeço porque eu tenho um pai. Agradeço, gente, é tanta coisa. Agradeço porque eu tenho 2 braços para trabalhar. Agradeço porque eu escuto. Agradeço porque eu enxergo. Agradeça. Agradeça pelas pequenas coisas. Porque se a gente for fiel no pouco, no muito ele vai nos colocar. Vamos continuar. 1% versus 99%, aqui foi um desafio entre o sistema e o sistema da fé, certo? O sistema automatizado e o sistema da fé. Quem venceu? Aqui é a história de Elias. Elias sozinho, deixou ele fazer a parte dele, não resultou em nada, e antes de Elias falar, o resultado veio.
Então o fogo veio, consumiu a água, consumiu tudo, o holocausto, e ele saiu vitorioso, apenas sendo 1%, porque nós sabemos que 1%, com Deus, nós somos a maioria. Então, sem Deus, nada podeis fazer. 99% dos seres humanos foram destruídos no dilúvio, apenas 1% se salvou. 1%. Quem foi esse 1%? A família. E essa família estava avisando, dando uma advertência, o povo estava o quê? Brincando, sorrindo, é louco, nunca choveu, por que vai chover? Hoje a mesma coisa, Jesus está voltando. Muitas pessoas dizem que, essa história é antiga, Jesus nunca voltou, desde a minha bisavó, não sei o quê. Mas a partir do momento que eu morro, está decidido. Eu vou ver Jesus na primeira ressurreição ou na segunda. Então nós precisamos, em vida, buscar essa salvação diariamente, porque a salvação ela é diária. Diariamente. Quando eu busco o reino de Deus, no dia que eu buscar e fortalecer durante o dia aquilo, permanecer se alinhando sempre com Deus, eu tenho a salvação naquele dia. 99% da população da época de Daniel prostraram diante da estátua de Nabucodonosor, apenas 1% não se prostrou. Quem foi esse 1%? Esses jovens hebreus, amigos de Daniel, enquanto os outros hebreus se prostraram. 99% dos outros hebreus se prostraram, apenas 1%. Sabe por quê? Porque os pais conheceram as profecias e sabiam que o povo judeu, os hebreus, seriam cativos de Babilônia, passariam 70 semanas de cativeiro, de acordo com as profecias. Então, o que os pais fizeram? Prepararam, educaram, prepararam o seu filho para essa prova. Eles chegaram aqui porque eles já foram doutrinados, eles foram capacitados em Cristo Jesus. Então, eles estavam fortalecidos, eles estavam cheios do Espírito Santo. Então, eles não estavam preocupados com o tipo de provação, se eles iam morrer, se eles não iam morrer. Eles estavam cheios do Espírito Santo, eles não temem a morte. E é isso que aconteceu, eles foram 1%. Isso aqui, é um reflexo do que vai acontecer antes da volta de Jesus. Haverá um 1%, 1%, a minoria, um remanescente, como fala lá em Romanos, fala sobre a questão do remanescente. Nem que 1% será salvo. 1%. E é por isso que o sistema está batendo forte. A cada tempo que passa, ele está deteriorando mais ainda a mente humana para que ele consiga manipular as pessoas. E elas, por não ter esse conhecimento, elas infelizmente estão padecendo. Estão antecipando a morte, estão ficando doentes, muito mais doentes, estão envelhecendo mais rápido, não conseguem tomar decisões positivas pela vida, para que viva. Não conseguem. Porque a mente está o quê? Deteriorada por um sistema que foi programado. Mas isso é possível fazer uma reprogramação, uma formatação, desaprender para aprender novamente. Isso só é feito através do sistema da fé. Jesus ele faz um convite para nós, através da sua palavra. Deus ele é amor. Nós precisamos deixar esse amor penetrar em nosso coração, em nossa mente, através dos sentimentos. Ele quer nos libertar. Esse é o convite. E se você aceita esse convite, comente ali, Se tiver a opção de comentário, comente, tá bom? Então, não perca essa oportunidade. Conhecereis a verdade vos libertará. Vocês estão tendo um conhecimento de uma verdade. E há dois sistemas. O sistema automatizado, o sistema egípcio, o sistema do ateísmo. E aqui você tem o sistema da fé para acreditar naquele que nos criou, aquele que fez os céus, a terra, o mar, através do poder da sua palavra. E que nós possamos ter esse Deus no coração e através da nossa palavra possa sair poder em Cristo Jesus que transforme outras pessoas. Nós só precisamos permitir, sentir a necessidade, entender que nós estamos escravos do subconsciente, precisamos de libertação. E somente Jesus pode nos libertar. E que nós possamos aceitar em Cristo Jesus. Desde já nós agradecemos, nós estamos finalizando, tá bom? E agradeço pela sua atenção, não esqueça de se inscrever, tá bom? E não esqueça também de compartilhar o que você aprendeu, sempre anotando, eu espero que você tenha anotado tudo, tá bom? Vamos fazer uma oração para encerrar. Poderoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa mensagem maravilhosa que veio de ti.
E que essa mensagem, Senhor, possa penetrar o íntimo do seu coração, do coração de todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Desde já nós te agradecemos também, Senhor, que essa mensagem possa ser uma luz, iluminar o seu ser, iluminar os seus caminhos, para que não possa tropeçar em meias trevas. Obrigado, Pai, desde já nós te agradecemos, Senhor, porque o Espírito já está trabalhando. E eles, eu acredito pela fé, que irão abrir a porta do seu coração para se libertar de um sistema automatizado. Desde já nós te agradecemos, Pai, por tudo. E que nós possamos estar continuando a estudar esses assuntos tão importantes. Agora vamos também fazer a aplicação da ciência também através da física quântica, que é o poder, esse pensamento, palavras e ações, que nós possamos focar nas coisas positivas, no poder de Deus, e não nas tempestades, e não nas adversidades, não na realidade, mas que nós possamos ser felizes, independente que esteja na tempestade, porque a felicidade não vem do exterior, e sim do interior, que habita em nós, que é Cristo Jesus, a sua justiça e o Espírito Santo. Obrigado por tudo e que Deus possa abençoar todos que estão assistindo essa terapia e que eles possam aceitar essa bênção em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado, agradeço a todos e até a próxima. Tchau.